da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Deus não está jogando dados. Quando a vida traz um não, há sempre um sim oculto em alguma parte do quebra-cabeça da nossa existência. As vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. A enfermidade nos ajuda a entender a conquista à saúde. Só encontra o caminho aquele que está perdido. Só se cura quem está enfermo. Só sabe amar aquele que andou pelo deserto da solidão. Somente encontra a plenitude de viver aquele que sentiu o vazio existencial. Somente se torna virtuoso aquele que passou pela estrada do erro. O ponto mais escuro da noite é onde se inicia o alvorecer do novo dia. Visitado pela dor, não se entregue ao desalento. Siga em frente, porque você está a poucos passos de encontrar a cura para as suas dificuldades. Ore e confie. Médico Jesus está atento e por perto. Caminhe ainda a passos lentos. Sabia que a resolução de todos em qualquer problema somente surge se você não desistir de viver. Obrigado a todos. Bom, meus irmãos, agora vamos fechar nossos olhos, relaxar nosso coração, nossa mente, esvaziar todo e qualquer pensamento que esteja em nossa mente, para absorver todo o aprendizado que vai ser passado nessa palestra doutrinária da noite de hoje. E assim, oramos todos juntos em uma só voz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Agora eu passo a palavra para o nosso irmão Nazareno. Estamos todos aqui para ouvir. Obrigado, meu irmão. Boa noite a todos. Então, como foi dito na mensagem lida pelo nosso amigo Igor, toda doença ela tem um fundo de contribuição nossa, porque somos nós que criamos as situações, tanto boas quanto ruins, para a nossa existência, para a nossa caminhada. Então, quando isso acontece, muitas das vezes o que nós fazemos? Nós queremos tirar o corpo fora, justamente porque achamos que essas situações são externas ao que acontece conosco. Mas não é não. Essas coisas realmente acontecem conosco, principalmente para nos ensinar algo que ainda precisa ser despertado dentro de nós. Nós vamos falar hoje, contar uma historinha aqui sobre uma ave. Boa noite. Uma ave muito bacana, muito bonita, com uma plumagem maravilhosa. Essa ave, num determinado voo, ela caiu dentro de um fosso, dentro de um buraco. E caiu lá dentro e se assustou. Se assustou e não estava conseguindo sair lá dentro. Olhava, via que tinha pessoas ao redor e olhava para cima, as pessoas olhavam para ela também, e ficou por isso. E ela ficou com raiva e falou para as pessoas: vocês são culpados
motivados por eu estar aqui dentro desse buraco. Porque se você estivesse tampado esse buraco, eu não teria caído dentro dele. E assim ela, muito brava com todos, ela falava dessa forma. As pessoas foram se afastando, coisa e tal, e chega um determinado momento que essa ave nota que está difícil o lado dela. Então ela começa a pedir socorro. Socorro, me tirem daqui, preciso sair daqui de dentro. E daí as pessoas oram, coisa e tal, e uma delas aventa, diz assim, bate suas asas e sai. E ela diz assim, ah não, eu tenho medo de me bater nas paredes do fosso. Então, não fez nada em si. Convidada a sair da situação, ela foi, mas ela não quis. E daí, quando ela viu que não tinha mais jeito mesmo, ela se conforma e diz assim, eu estou condenada a ficar dentro desse fosso. E passa um grande tempo e essa ave um dia resolve bater asas. Só que daí era tarde. Quando ela tenta bater asas, ela não tem mais forças. Ela tinha envelhecido e daí realmente sentiu que não tinha mais como se rebater. Trazendo isso para a nossa ambientação, para dentro de nós, o que isso tem, o que isso pode ter a ver conosco, no nosso dia a dia? Nós, será que não somos iguais a essa ave? Quando ao primeiro problema que nós encontramos no caminho, o que nós gostamos de fazer? O que nós fazemos? Nós, na mesma hora, transferimos o problema. Gostamos de transferir ele justamente porque nós não somos o culpado. O culpado é o outro. O culpado foi o tempo. Eu não tive tempo de fazer direito, eu não tive como pensar. Então, nós estamos sempre dentro dessa situação. Jogando para lá e para cá, sem buscar olhar para dentro de nós. E, de repente, admitir. Não, o culpado realmente sou eu. Que não fiz a observação certa, que não parei para fazer o que deveria. Caso eu tivesse feito isso, talvez eu não tivesse falhado, eu não tivesse rodado a baiana aí. Então, isso, mas como diz um amigo meu, isso não acontece com todo mundo. Isso é só com alguns, principalmente com esse pessoal aqui como é que diz, daqui da Palhoça, o pessoal da Palhoça não, mas outros aí, todo mundo tem esse tipo de problema. Então, a gente vendo a coisa por esse lado, a gente começa a notar que realmente nós somos assim. Ao invés de nós buscar uma solução, nós passamos ela à frente. E quando você passa uma solução à frente, o que acontece? Você não resolve nada em si daquilo que você precisava resolver. E nós vamos levando a caminhada assim, sempre dessa forma. Allan Kardec costuma nos dizer que nós devemos fazer uma busca interna sobre essas situações, que nós vamos descobrir o porquê que acontecem essas situações conosco. E lá embaixo ainda ele fala, ele diz assim, talvez você ainda se desiluda quando você notar que a situação que aconteceu e que te trouxe um pouco de dor, um pouco de dificuldade, foi criada por você mesmo. E na maioria das vezes é assim, que nós não gostamos de admitir. Certa feita, um moço veio reclamar que foi fazer uma entrevista de trabalho, e nessa entrevista de trabalho, a pessoa que estava lá entrevistando não gostou dele, porque não deu trabalho. Bem assim, não foi com a minha cara. Deu trabalho para uma outra pessoa lá bem mais nova. E eu fiquei. Então, será que ele fez uma análise?
pessoa mais velha, ele poderia ter mais experiência, mas ele parou no tempo. Ele não buscou, não correu atrás, para poder também se inteirar das coisas que hoje acontecem dentro de uma determinada velocidade, que muitas das vezes, se a gente não correr, a gente não alcança. Então, veja bem como é que são as situações. E essas situações vão trazendo problemas um atrás do outro para nós, sempre. E nós sempre tentando desviar. Não sou eu, é o outro, é o Igor aqui que está no meio do caminho, é uma pedra ali, é uma dificuldade lá, é o ônibus que não chegou. É sempre assim, nós sempre tentamos dar uma desculpa das situações. Por que nós fazemos isso? O importante está aí. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso justamente porque nós gostamos de fugir das situações às quais o outro possa saber que eu sou falível, eu erro. Mas como eu falível, eu errado, eu sou uma pessoa praticamente perfeita. E dentro dessa minha perfeição, isso é as máscaras. A gente coloca uma para ir para uma festa, coloca uma para tal lugar, coloca outra para tal lugar. E daí quando a gente chega em casa, que a gente tira elas, que era o momento de a gente se olhar no espelho, o que nós fazemos? Não vamos porque nós temos medo. Nós temos medo de nos encarar, verdadeiramente de nos encarar, para saber o que acontece. Qual é a verdade? Que verdade eu carrego comigo? Será que eu já sou uma pessoa que tem uma certa liberdade? A gente olhando dessa forma, a gente vê que a gente não tem liberdade nenhuma. A gente continua preso a determinadas ideias que aquele outro criou, que a mídia criou. Então eu tenho que ser dessa forma, eu tenho que andar desse jeito, eu gosto de ser assim. Tu gosta de ser assim? Gostar não gosta, mas é que se eu não andar desse jeito, eles vão me chamar de inadequado, vão me chamar de cara também fora da casinha. Não é assim que a gente pensa no dia a dia? Nós temos que levar isso para dentro de nós, temos que admitir determinadas coisas, porque isso implanta a nossa caminhada. Isso não deixa nós nos tornarmos pessoas criativas. E nós vamos, de pouco em pouco, não vivendo, nós vamos nos arrastando na existência. E muitas das vezes perdendo as belas oportunidades que aparecem justamente porque nós não somos livres de fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Então, essas situações nos parece aqui como se fosse desse pássaro, que nós temos os problemas que nos prendem dentro de uma cova. Por quanto tempo? Por quanto tempo eu estou preso ali? Como eu poderia sair dessa situação? Qual o meio que eu poderia usar para isso? Existem vários, mas será que nós queremos? Será que nós achamos interessante sair dentro deles? Então ele diz assim, ó, deixa eu ver aqui nessa parte aqui, quando ele fala assim, por favor, ajude-me, tire-me dessa cova. Aí ele pediu ajuda. E alguém aventou de falar para ele, então bate as asas. Ele não fez isso. Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas pedindo ajuda, mas não abre mão de dar um passo na sua ajuda, na busca de sair de uma situação, de uma dificuldade, na busca de correr atrás do trabalho, de aceitar determinadas coisas. E isso sempre vai criando dificuldades, vai criando dores. E nós vamos nos amedrontando. E o medo então, nos coloca justamente dentro daquela cova e nós não conseguimos sair. Pelo medo,
temos de aceitar as coisas como elas são, dado ao nosso orgulho. Porque eu dou mais importância ao que os outros pensam do que o que realmente eu devo ser, o que realmente eu devo fazer. Então, isso cria essas dificuldades. Eu não consigo dar um passo para atravessar, para fazer a ponte do meu encontro com aquilo que eu tenho, que seria, no caso, a minha libertação. Aonde eu poderia sair fora, criando aí uma situação nova. A gente escuta sempre em doutrinas, em doutrinárias, você tem que buscar, você tem que se tornar um buscador, você tem que se tornar um leitor para aprender, buscar o aprendizado. O que nós temos feito? Será que nós estamos correndo atrás? Será que nós estamos indo em busca de, pelo menos, tentar resolver alguns dos problemas que surgem no dia a dia conosco? Ou nós queremos esperar tudo pronto, como um pássaro aqui? Ele queria que alguém fosse lá dentro, pegasse ele, tirasse lá de dentro e colocasse para fora. E ainda desse um impulso para ele sair fora. Então, isso nos mostra o quanto nós estamos ainda freados. O quanto nós temos medo da opinião pública, da opinião dos outros, que cria as dificuldades, que cria as dores no dia a dia, e depois a gente não sabe por quê. Em outro momento, nós nos perturbamos. Por que nós nos perturbamos? É porque nós nos deixamos nos perturbar. Existe uma lei chamada lei de livre-arbítrio, a qual eu aceito ou não. Eu tenho esse direito de aceitar ou não aquilo que vem ao meu encontro. Então, se eu estou entrando em perturbação por algo, tenha certeza que fui eu que abri um portal e aceitei que fosse perturbado. Em outro momento, eu olho para determinada coisa que alguém está fazendo e não gosto. Mas eu não tenho que gostar ou não gostar. A pessoa está fazendo, é ela que está fazendo. O problema é dela, não meu. Agora, se eu não gosto, não é problema dela. É simplesmente comigo. Eu que tenho que criar outras situações. Eu que tenho que sair daquela... Eu que tenho que olhar para dentro de mim e ver. Como é que é? Te acorda? Vou ficar perdendo tempo porque o outro está fazendo coisa lá que eu não gosto, daí eu vou me chatear, eu vou me perturbar, eu vou encher aqui os meus baldinhos aqui de lixo. Será que é isso que a gente quer? De permitir que alguém chegue e coloque um balde de lixo dentro, você permite? Ninguém permite. Agora, eu me permito fazer esse tipo de coisa. E quando eu me permito fazer esse tipo de coisa, aonde eu vou parar? Eu vou parar, muitas das vezes, meus irmãos, eu vou parar no manicômio. Eu vou passar a tomar aquele tarja preta para o resto do tempo. Simplesmente por isso. Mas tem outras situações, tem outros problemas. Porque problemas todos nós vamos enfrentar. Mas com certeza, Deus te deu inteligência, te deu discernimento para que você possa, no teu dia a dia, ir descobrindo uma forma ou outra de sair das situações às quais você se meteu. Entendeu bem? Às quais você se meteu. Não foi ninguém que veio se meter comigo. É eu que permiti que o outro, no caso, tomasse conta. E a gente, no fundo, não se dá conta disso. E quando a gente não se dá conta disso, então a gente passa a ser uma marionete na mão daqueles que são as pessoas que mexem com as opiniões. E daí, como eu falei antes, daí você tem que ser assim ou assado. Mas será que é isso que eu quero?
Será que eu tenho que andar de amarelo a vida toda? Por causa que foi ditado lá que é a cor preferencial, que é isso, que é aquilo? Ou eu vou ter que andar andar de uma forma determinada, justamente porque foi ditado? A gente acredita que não. Mas se eu acredito que não, então eu faça alguma coisa. Que eu tome alguma atitude. Porque essas tomadas de atitudes, muitas das vezes, soam como uma não obrigação, que a pessoa está saindo fora das obrigações. Mas vale a pena, muitas vezes, você sair fora de determinadas obrigações as quais a sociedade te colocou, porque o peso é muito grande. E a gente não consegue, muitas das vezes, carregar. E dentro dessas situações nós podemos olhar como é que está indo hoje a humanidade. Como que eles estão, o que está acontecendo. É só a gente olhar ao nosso redor. Quantos casos de suicídios nós estamos tendo na atualidade? Quanto mais se difunde sobre essas situações, parece que mais acontece. Aonde você tem total liberdade na mídia para poder sair de determinadas situações, o que vai acontecer contigo? Você tem que cair justamente dentro dela. Então, isso deve ser algo para que a gente reflita todos os dias. O que eu quero? Que tipo de dia eu quero fazer para mim hoje? Acordei. Como vai ser meu dia? Eu tenho que ter as rédeas disso. Mas eu não acordar, ao invés de, primeiramente, eu entrar em contato com a divindade, entrar em contato com Deus, para poder ter o equilíbrio que eu busco, eu vou primeiro de tudo ver o que está rolando. E isso se tornou uma coisa natural. Mas não é natural. Não é natural. Nós temos que aprender que temos que ter um momento de dormir e um momento de acordar. E ele não pode ser um mais que o outro. Só que, ultimamente, nós estamos tentando dormir bem mais do que nos manter acordados. Acordados para quê? Acordados para a vida, acordados para o trabalho, acordados para o nosso crescimento espiritual. Quanto atraso nós estamos aí carregando conosco de diversas encarnações, onde nós já poderíamos estar um pouquinho melhor. E por que não? É justamente por essa inércia a qual nós nos colocamos. E achamos isso uma coisa muito natural. E daí xingamos os outros. Mas eu continuo dentro do buraco, esperando um milagre. Um dia alguém chegue e diz assim: vou tirar você daí, Nazaré. Isso é assim. Vinha dois doentes bastante sérios e chegaram próximo de Cristo e disseram para ele: nos cure. E o que Cristo falou para eles? Vocês acham que eu posso curar vocês? E eles: sim, mestre, você pode nos curar. Então vocês estão curados. Foi o Cristo que curou eles? Aí que está. Será que nós, lá dentro do buraco, nós em algum momento nós tentamos edificar a fé a qual poderíamos alavancar das situações de dificuldades que nós passamos durante o dia? Porque tenha certeza, quando eu falei antes aqui que nós temos que acordar para fazer um bom dia, dentro desse dia nós temos que incluir também as dificuldades todas que vão aparecer. Pô, mas você já está pensando em dificuldade? Não estou pensando em dificuldade. Eu estou
estou pensando em me manter coeso. A ideia primeira, aquela que eu disse, eu hoje vou fazer um dia feliz, um dia alegre, um dia pacífico. Quando eu faço isso, essa é a ideia primeira, a máter. E quando eu encontrar a primeira dificuldade ali, eu não posso me esquecer do que eu prometi para mim mesmo no começo da manhã. Porque quando eu lembro disso, daí eu paro e me ressignifico. E eu fazendo essa ressignificação, com certeza eu consigo passar pela situação pelo problema a qual eu encontrei ali. Porque o problema eu tenho que passar por ele. E não só passar. Melhor será eu resolver. Porque se ele apareceu para mim, ele é meu. Então, o que nós fazemos? Nós chegamos ali, nós nos entristecemos, nós xingamos, eu fico bravo. Por que eu fiquei bravo? Não, porque tem esse negócio aqui, por que não me tiraram essa pedra aqui para eu poder passar? Por que você não tira? São essas situações que a gente, no dia a dia, a gente não se apercebe. Elas são tão sutis, esses ensinamentos, eles são tão sutis, esses chamados, que talvez um observador, um anjo bom daqueles que fica te observando, diz assim: ô filho, dá um passinho atrás e pensa um pouco mais. Olha o que você está fazendo. Talvez nesse recuo você consegue abrir aí o teu olhar e ver. Se você der um passo para o lado, você consegue seguir o teu caminho. As portas se abrem, as coisas ficam mais fáceis. Mas será que eu no fundo eu quero isso? Ou eu quero a coisa pronta? Hoje nós estamos muito nessa de buscar as coisas mais prontas. Nós queremos que o outro faça. É o fast food. Tudo prontinho. Isso é tudo coisa boa, né? Mas vai chegar um determinado momento que eu vou ter que fazer isso. E se eu não exercitei o entendimento para fazer, com certeza eu não faço. E daí eu sofro. É o que acontece conosco no dia a dia. Então, as oportunidades, elas são dadas para nós milhares de vezes por dia. Cada vez que você se encontra com uma dificuldade, tenha certeza que foi Deus que o colocou ali. Não para te punir, mas para tu aprender. Para tu aprender, para tu ter força, para tu dispensar nesse momento todo o entendimento, toda a tua garra, tudo aquilo que foi reunido em você de força, de conhecimento, ou você recebeu aqui no planeta, pelo menos, você é o primeiro. Você é um ser inteligente. Os outros ainda não. E se a gente começa a olhar hoje, parece que os outros que seguem conosco já estão melhor do que nós. Porque eles, pelo menos, eles fazem o que têm que fazer. Vieram aqui para um determinado trabalho e o trabalho deles está sendo cumprido. Dos nossos irmãos menores. E nós, com toda a inteligência, com todo esse cabedal de entendimento que nós estamos tendo e que nós nos abrimos e nos tornamos muitas das vezes até arrogantes, dentro desse sentido de querer, porque eu sei, você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Isso é algo
que nós nunca devíamos dizer. Porque se a gente tivesse ouvidos de ouvir, talvez o que nós fosse ouvindo não iríamos gostar. Porque as coisas são bem assim mesmo. Então, ele diz assim: espero que você esteja pronto para bater as suas asas no seu dia a dia. O que é estar pronto para bater as asas? É você ver a dificuldade, é você enfrentá-la, não xingando, não com revólver, senão não adianta. Você vai criar um sobrepeso e vai ficar mais difícil ainda. Agora, se você encara ela com naturalidade, como são coisas que estão aí para eu aprender, para eu seguir. Aquela dificuldade, muitas das vezes você sai de casa pela manhã e dá de cara que é uma pessoa que você nunca gostou. Estragou meu dia. Quem é que estragou o dia? Foi a pessoa lá? Não, fui eu. É a mesma situação daquele outro que está fazendo algo ali e que eu fico totalmente alterado. Ele fazendo algo que não está nem para mim. Entende como é que são as coisas? E daí eu abro esses portais, trago toda essa desarmonia para dentro de mim e depois aí digo assim, não tem como ser harmônico, porque a gente tenta e não consegue. Claro que a gente consegue. Deixa o outro seguir. Ah, mas o outro, o jeito que ele fala, o problema dele, ele tem boca, ele pode dizer o que ele tem a entender. Não diz respeito a mim. Eu não sou juiz. Quando eu começar a pensar seriamente dessa forma, aí sim, aí eu começo a soltar os grilhões, tirar as algemas, aí eu vou ser um ser livre. Só dessa forma a gente consegue sair do buraco. Caso contrário, não tem não. Senão não se sai. E você diz que não tem mais força para bater as suas asas. Deixo-lhe este remédio colhido nos versos da canção de Raul Seixas. Olha o que ele diz acima. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda lá na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. E é isso, gente. Nós temos que tentar. E se nós não tentarmos, nós vamos continuar dentro do buraco. E no dia que bater aquela situação, aquela saudade de estar fora, nós vamos notar que envelhecemos, estamos velhos, não temos mais força. Daí é tarde. Então, o que façamos hoje? Porque hoje é o dia. Muito obrigado, uma boa noite a todos.